Pessoal, boa noite a todos. Graça e paz. Hoje, 9 de junho de 2026, a gente está gravando esse estudo, eu e Ana, aqui dos Estados Unidos, de Orlando. Tem também o Edson e a Sandra, de Tampa, aqui dos Estados Unidos. E mais alguns irmãos aí, Janaína, pastora Fátima, Ulisses, aí do Brasil. E, pela graça de Deus, mais uma vez estamos nós aqui. Primeiro compartilhar a palavra e daqui a pouco orar com vocês. Então, queridos, o texto de hoje é Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, e eu peço que você que está aqui, você que vai assistir, abra sua Bíblia e compartilhe com a gente essa primeira parte de hoje, do capítulo 4, falando sobre dignidade da vocação, unidade, ministérios, dados para edificar o corpo. E a partir da semana que vem, a parte B desse capítulo, falando como é o viver do povo de Deus, desse povo nascido de novo, criado por Deus antes da fundação do mundo, salvo através de Jesus, pela graça de Deus, não por obra nem por mérito, mas para viver em boas obras, para viver com a vida parecida com Cristo, para viver a palavra, para viver o Evangelho, e essa é a mensagem de Deus para a igreja no Brasil, para a igreja no mundo hoje. Vocês sabem que quase que não precisa mais pregar o Evangelho, porque o mundo inteiro praticamente já conhece Jesus. É muito raro o país que ainda não ouviu falar de Jesus. No Brasil, então, todo mundo conhece. Aqui nos Estados Unidos, muito mais, que é o país berço cristão, que levou o Evangelho para o mundo, incluindo o Brasil. Todo mundo conhece a Bíblia, portanto, não vejo muito espaço para se falar de evangelização, levar o Evangelho para quem não conhece, porque a maioria já conhece. O grande desafio da igreja cristã hoje não é apenas pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é dar fruto, é mostrar para o mundo que fomos transformados, que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, que vivemos os princípios do reino e não os princípios do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo 1 escrevendo a carta aos santos que estão em Éfeso. Aos santos, que quer dizer separado, não é perfeito, não é que não tem erro, mas é separado para andar com Deus, para viver a palavra de Deus, para cada dia viver em santificação, ser transformado pela palavra e pelo Espírito. E é isso que a gente continua caminhando desde o começo do ano. E hoje, capítulo 4, o apóstolo Paulo tem uma palavra muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que ele começa falando no 4:1, dizendo: eu, prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados ou da vocação que receberam. Ele começa esse capítulo dizendo: eu estou preso. O apóstolo Paulo estava preso, sofrendo pelo Evangelho, mas ministrando a igreja de Éfeso, trabalhando com a igreja de Éfeso. No capítulo 2 ele fala de salvação pela graça. No capítulo 2 ele fala que estávamos mortos em pecados, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, seus demônios, andando segundo a nossa mente, o nosso modo de viver, segundo o velho homem, andando segundo o mundo, mas Deus, que é misericordioso, através do seu muito amor, através de Jesus, nos salvou pela graça, gratuito, favor imerecido, que basta crer, basta aceitar, basta reconhecer que está perdido, que está morto a caminho do inferno e que precisa se humilhar, confessar seus pecados, se arrepender, aceitar Jesus Cristo para ser salvo. Esse é o primeiro passo, mas muitos cristãos param por aí. Aceitam Jesus, vão para a igreja, se batizam, muitas igrejas caminham assim, mas param por aí. E, amados,
A palavra é muito clara. Aqui a gente vai ver do capítulo 4 em diante que Deus nos chama para viver uma nova vida, viver com dignidade, viver de maneira digna da vocação, do chamado. Qual o chamado? Filho de Deus. Viver de maneira digna com o chamado de povo de Deus, de gente nascida de novo, de gente que foi transformada, de gente que teve uma experiência com Deus. Não é que foi apenas para a igreja, tomou um banho. Não, é gente que antes de ir para o batismo é demonstrar que eu morri para o velho homem e nasci de novo. Agora, o que adianta me batizar se esse novo nascimento não aconteceu na minha vida? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o novo nascimento, é a conversão genuína, é o encontro com Deus, é a mudança de vida. Então, queridos, o apóstolo Paulo, então, no capítulo 4, está dizendo: eu, preso no Senhor, rogo. Ele não está pedindo, ele está rogando. Rogar é muito mais que pedir. Rogar é quase que uma exigência, é um pedido muito forte, é um clamor, é quase que: irmãos, pelo amor de Deus, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Não escandalize o evangelho, dignifique o evangelho, que as pessoas olhem para você e possam dizer: você é diferente, você é um cristão. Como diziam lá na igreja de Atos, as pessoas olhavam para os discípulos e para a igreja primitiva e chamava eles de cristãos, ou seja, seguidores de Jesus, gente que parecia com Jesus. Por isso cristão, gente que segue a Cristo, discípulo de Jesus, gente que parece com Jesus. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: primeira coisa, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Viva uma vida à luz da palavra de Deus. Viva uma vida que parece com Jesus, que parece com Deus, que parece com a palavra. E para isso vocês têm o Espírito Santo, para convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, e para nos ajudar a vencer o pecado, nos capacitar, nos dar o poder para vencer o mundo, vencer o maligno. E nós temos a palavra para mostrar o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada a Deus, o que não agrada, qual o caminho a seguir. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Portanto, nós temos os recursos para viver o evangelho, para viver em santificação dia a dia. E no versículo 2, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo: humildes, dóceis, pacientes e suportando uns aos outros. Queridos, se a gente olhar a situação da igreja hoje, do povo cristão hoje, cadê a humildade? Cadê a doçura? Cadê a paciência? Cadê o suportar uns aos outros em amor? Às vezes a gente só sabe olhar e criticar, às vezes a gente só sabe dar de dedo no irmão. Mas olha o que a Bíblia está dizendo para a gente como cristão: como é que vamos caminhar se Jesus só tem um povo só que ele vem buscar? Como é que a gente vai caminhar junto se a gente não tiver humildade, não for pessoa dócil, paciente e ter capacidade para suportar e compreender uns aos outros? E a Bíblia não está dizendo aqui que a gente tem que concordar com os erros do irmão, que a gente tem que concordar com o pecado do irmão, de jeito nenhum. Vai ter outros textos que o Paulo manda a gente corrigir, a gente ensinar, mas ensinar com amor, com paciência, com doçura. Não, trazer a pessoa para Deus, pastorear, cuidar da ovelha doente, é tratado doente. Agora, você vai encontrar pessoas que não querem ser tratadas. Você vai encontrar pessoas que não são ovelha. Ovelha aceita ser corrigida, ovelha aceita ser tratada, ovelha aceita ser trabalhada, porque ela quer fazer parte do rebanho, ela quer ser de Deus e ela quer ser cuidada pelo pastor. Então, a Bíblia diz que é para a gente ser humilde, dócil, paciente e aprender a conviver, suportando uns aos outros em amor. Terceiro versículo: faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amados, unidade e paz, principalmente no Brasil. O Brasil está em guerra política, o Brasil está em guerra social
E o Brasil está em guerra religiosa. A gente vê cristãos se matando, brigando, por causa de teologia, de ideologia. E o apóstolo está dizendo para a gente fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. E qual é a unidade do Espírito? Ele continua falando. Primeiro, há um só corpo, ou seja, há uma só igreja, há um só povo. E esse povo faz parte do corpo de Cristo. E o corpo é um só, tem muitos membros. É como um corpo humano, tem muitos membros, mas é um só corpo. Portanto, a igreja é um só corpo. Deus não tem dois corpos, Jesus não tem dois corpos, não tem duas igrejas. Nós temos que aprender a conviver com o povo de Deus. Então, primeiro, só há um corpo, só há uma igreja de Deus. Pode até ter várias igrejas dos homens, mas a de Deus que caminha na palavra é uma só. E essa igreja que caminha na palavra, o cabeça é Jesus. Então não tem ninguém independente nessa igreja. Essa igreja, todo mundo está submisso a Jesus Cristo, porque o cabeça é Ele. O cabeça desse corpo é Jesus. Liderança está submissa ao cabeça que é Jesus, e também os demais membros estão submissos, todo mundo submisso a Jesus. Precisamos entender isso. Precisamos compreender que caminhamos, vivemos num corpo. Assim como um só corpo e também um espírito. Não tem dois Espíritos Santos e nem vários Espíritos Santos. Tem gente que, aqui a gente tem o Espírito, porque nós temos não sei quantos dons, fazemos não sei quantos milagres. Não, vocês não têm dons aí, não têm milagre, então vocês não têm o Espírito. Já começa por aí. E quem falou que a manifestação de dons e milagres, só isso comprova que a pessoa tem o Espírito, vive pelo Espírito e anda no Espírito. Quem falou que manifestação de dons é comprovação de que estamos andando em um só Espírito? Aliás, se estivéssemos andando em um só Espírito, não estaríamos brigando e criando divisão. Quando a gente cria divisão, é porque não estamos num só Espírito. Terceira coisa, na mesma esperança para a qual vocês foram chamados. Qual é a esperança que nós fomos chamados? Fomos chamados para nos tornar povo de Deus, viver Deus aqui na terra e transmitir Deus para o mundo. É isso que estamos fazendo aqui, até Jesus voltar. E esperando ser levado para o céu. Essa é a nossa esperança. Aqui na terra, povo de Deus, como está lá em 1 Pedro. Nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para proclamar ao mundo o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que estamos fazendo aqui no mundo. Essa é a esperança da igreja. E pregar que só Jesus Cristo salva, que só através de Jesus nós vamos ao céu, só através de Jesus somos salvos e perdoados. Mas não é só pregar o Evangelho, é também viver o Evangelho, é deixar o Espírito Santo nos transformar cada dia, é deixar a palavra nos transformar, é viver como povo de Deus. E ele continua falando sobre a unidade. Um só Espírito, um só corpo, uma só esperança, um só Senhor. Só tem um Jesus. Só tem um Jesus, não tem mais de um Jesus, queridos. Só tem uma só fé. Não tem mais de uma fé. E tem gente crendo de um jeito, o outro quer crer do outro, outro quer crer do outro. A Bíblia diz que só tem um Jesus, só tem um Espírito, só tem uma só fé, só tem um Senhor, só tem um batismo e só tem um Deus que é Pai de todos. Será que então estamos entendendo o chamado, o propósito? Será que estamos entendendo que povo nós somos? Será que estamos entendendo? Será que estamos vivendo debaixo desse comando? Será que fazemos parte desse corpo? Aonde só tem um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que está sobre todos e por meio de todos e em todos. É um Deus que atua através de todos, está em todos e usa todos dentro da limitação de cada um. E agora ele começa a falar dos ministérios. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ao céu, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão o que também desceu às profundezas da terra?
E ele designou. Aí vem ele dizendo, os ministérios que Cristo, quando subiu ao céu, entregou aos homens, para que aqui na terra cumpra o propósito desses ministérios. Que ministérios são esses que Jesus, ao subir ao céu, designou aos homens? 5 ministérios para a igreja. Primeiro, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. Quarto, pastores. Quinto, mestres. Não vou entrar sobre os detalhes de cada ministério desse, mas apóstolo tem a ver com aquele que funda a igreja e traz as bases para a igreja, traz os fundamentos para a igreja. Portanto, apóstolo é aquele que é levantado por Deus para fundar uma igreja, fundar um ministério e trazer as bases para aquele ministério, trazer os fundamentos para aquela igreja. O profeta é aquele que recebe a palavra. Tem gente que entende que a profecia é só a pregação. A pregação também é profecia. A pregação também é um modo de profecia. Mas, além da mensagem pregada, além da profecia, da pregação, também nós cremos no dom profético. Ou seja, no profeta que recebe a palavra direto de Deus para a igreja ou para uma pessoa. Para orientar, para trazer orientação, para trazer direcionamento, ou até mesmo para trazer exortação ou uma correção de rumo, quando a igreja eventualmente possa estar fora. Evangelista, para levar o evangelho. Evangelista é quem leva o evangelho para pessoas que não conhecem. Pastores é pastorear o rebanho, é cuidar do rebanho. E Ezequiel 34 menciona, deixa bem claro o ministério pastoral, lá em Ezequiel 34. E mestre é o ministério de ensino na igreja. Portanto, esses 5 ministérios foi dado por Jesus para a igreja. E agora, caminhando para a parte final, qual é o objetivo desses 5 ministérios? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Veja que os ministérios têm a obrigação de trabalhar a igreja, de ensinar o povo de Deus. Primeiro, ensinar a unidade de fé. Segundo, ensinar, conhecer o Filho de Deus, a tal ponto de ter maturidade e atingir a medida da plenitude da estatura de Cristo. Esse é o objetivo do ministério, crescimento do povo de Deus, ensino, unidade, conhecimento de Deus, do Filho, até que a gente chegue na maturidade, que se torne um cristão na plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus, que a gente se torne parecido com Jesus. Que mais? Para que não sejamos mais criança, menino, levado de um lado para o outro, por tudo quanto é tipo de doutrina, ou falsas doutrinas. Então, o propósito desses dons é ensinar o povo de Deus quais são as verdades da Bíblia, as doutrinas de Deus, a mensagem verdadeira do Evangelho, para evitar o quê? Para evitar desvio, para evitar apostasia. E é o que a gente não vê nos nossos dias. A gente vê tanto engano, tanta apostasia, e o povo perdido. Até as igrejas que trabalhavam muito isso. Fiz parte de igrejas boas que trabalhavam tanto isso lá atrás, 30, 40 anos atrás, né? Presbiteriano, Batista, Assembleia de Deus, né? Fiz parte de todas essas igrejas, escola dominical, tínhamos avivamento bíblico, tínhamos lições fantásticas, maravilhosas, com as doutrinas bíblicas. E a pergunta é hoje, continua? Escola dominical continua? Os estudos bíblicos durante a semana, o culto de doutrina para ensinar as doutrinas bíblicas, continua? Ou ninguém mais se interessa por isso, e por isso está essa confusão, todo mundo sendo levado por tudo quanto é onda de doutrina falsa que está por aí. Esse é o propósito dos ministérios, para que o povo de Deus não seja mais criança, levado para um lado e para outro por tudo quanto é vento de doutrina, e mais que isso, pela astúcia e esperteza dos homens falsos que induzem ao erro. Está aí, ó, esperteza, malandragem de gente se fazendo de cristão, se fazendo de líder, se fazendo de pastor ou de apóstolo, mas tem muita gente aí falsa. E o apóstolo já estava tratando disso aqui, e dizendo que os ministérios é para isso, é para amadurecer o povo de Deus e evitar o erro, evitar o engano.
E aí ele fala, antes, ou seja, pelo contrário, seguindo a verdade, que é a palavra de Deus, cresçamos em amor, cresçamos em tudo, aquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, crescer na verdade, na palavra, crescer em Cristo, crescer em Deus, aonde todo o corpo ajustado, esse corpo que é a igreja, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esses ministérios é preparar a igreja, o povo de Deus, para viver o evangelho, viver a verdade, conhecer a cada dia o Senhor Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, sua palavra, sermos amadurecidos e, através desse crescimento, desse amadurecimento, aumentar, edificar o corpo de Cristo, mas edificar não de qualquer jeito, edificar na verdade, edificar na palavra, edificar nos princípios, não como a gente vê no Brasil e em várias partes do mundo, o povo crescendo de qualquer maneira, fora da palavra, fora do evangelho, não sendo testemunha, escandalizando e envergonhando o evangelho. Portanto, o problema está na liderança. O problema do Brasil, da igreja no Brasil e da igreja no mundo, é que a liderança, esses ministérios que foram colocados para levar o povo para a verdade, para Deus, para crescimento, não está levando. Pelo contrário, muitos deles estão levando para longe de Deus. Portanto, a palavra de hoje é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. E a gente para por aqui hoje. Essa primeira parte termina no versículo 16, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Não podemos crescer só uma parte. Tem gente que cresce com oração e jejum e dons, está pegando fogo. O resto da Bíblia não vive. Escândalo para todo lado. Casamento acabando. O ministério acabando. Os filhos indo para o mundo. É para crescer em tudo. Todas as áreas. Amados, a gente vem de famílias que lá atrás, nossas famílias levou todo mundo para a igreja. Eu louvo a Deus que na minha família todo mundo está na igreja hoje. E o grande desafio agora é levar os nossos filhos também para Deus. Então a gente precisa crescer em todas as áreas, um cristão perfeito, um cristão parecido com Jesus. Essa é a mensagem de hoje, essa é a palavra de hoje, esse é o desafio dessa palavra de hoje. Primeiro, viver em dignidade da vocação. Viver com humildade, paciência, suportando, esforço para conservar a unidade do Espírito, e ele explicou o que é a unidade do Espírito, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos. Depois ele falou dos ministérios dados para a igreja, para poder amadurecer, ensinar a igreja e preparar a igreja, porque é a igreja que vai, é ovelha que vai ganhar ovelha, é ovelha que vai levar o evangelho, mas tem que estar bem preparada, tem que estar amadurecida, tem que estar preparada para fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Então, por hoje é só, e agora eu quero orar com vocês e com você que vai estar ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa mensagem direcionada a nós, Igreja do Senhor. Eu peço que cada irmão que ouviu, que participou, que estudou a palavra, possa estar sendo tocado, possa estar sendo desafiado, possa estar sendo despertado a voltarmos para a palavra, para o chamado, para os ministérios e para o propósito. Ajuda-nos como igreja no Brasil, como igreja na América, como igreja nas Américas, no mundo. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, teu povo. Precisamos ser exemplo, precisamos viver com dignidade, precisamos ser pessoas que carreguem Deus, que transmitam Deus e que o mundo conheça Deus através de nós. Perdoa nossos pecados, Senhor, e nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém.